Olá, futura mamãe! Olá, galera! Tudo bem? Meu nome é Lari, eu sou mãe por adoção de um garotinho de 11 anos. Esse é meu segundo vídeo aqui no canal e hoje eu queria conversar com vocês sobre como que a gente prepara a família para a chegada de um filho, né, por adoção tardia, principalmente, por adoção em geral, mas aqui eu vou focar na parte de adoção tardia. Então, eu queria trazer, né, breves explicações sobre como que a gente prepara a família, né, e a gente evitar que a gente tenha algumas frustrações e também que a gente consiga fazer com que essa criança fique em um ambiente acolhedor, né? Por que surgiu, primeiro de tudo, né, por que surgiu o fato de eu querer fazer o assunto sobre esse vídeo? A gente também é pai de primeira viagem, né, via adoção, então a gente tá aprendendo muitas coisas. Mas eu me deparei com uma situação recentemente. O Diogo, um dos meus sobrinhos, ele não sabia que era nosso filho adotivo e por onde ele chegou. E esse assunto todo surgiu, né, de explicar isso para ele, porque nós estávamos em São Paulo, passeando, né, com a família. E o Diogo pediu que o Jefinho dormisse na casa dele, de sábado para domingo, final de semana, né? E o Jefinho no começo disse que queria, eu vou. Bom, a gente não se opôs, ficou quieto, né? Porque é uma forma dele criar vínculo com os outros membros da família. Mas na hora do vamos ver mesmo, ele não quis ir. E o Diogo, ele ficou muito frustrado, ele ficou muito chateado, né? Nessa história que eu tô contando, a gente tá falando da frustração de uma criança. Mas isso acontece com adultos, acontece com qualquer membro da família, isso pode acontecer inclusive com a gente. Então, eu tô usando essa história dele para poder, né, introduzir esse assunto para vocês. Então, o Diogo, ele ficou muito frustrado pelo fato do Jefinho não querer ter ido dormir na casa dele. Imaginou que o Jefinho não queria por algum motivo, não sei qual, ele imaginou, mas ele ficou bem chateado com a situação. E aí eu chamei ele de cantinho e conversei com ele, expliquei, né, que o Jefinho, ele ficou muito tempo sem papai e mamãe, que ele morou alguns anos no abrigo e que nesse momento ele ainda não estava preparado para ficar longe da gente, nem do papai nem da mamãe dele. Mas que a gente tinha que ter paciência, que uma hora isso ia acontecer e que jamais o Jefinho fez isso porque ele não gostava dele. Inclusive, ele te ama muito, né? Mas ele ainda não tá preparado para dormir longe da gente. Eu expliquei tudo isso para ele, ele falou tá bom. E nesse exato momento ele desabou a chorar. Nossa, mas ele chorava de soluçar. Ele teve um choro assim muito sensível mesmo, ele ficou muito emocionado. E aí, depois que ele acalmou tudo, eu consegui conversar com ele, né? Acolhi todo o choro. Perguntei por que ele tava chorando tanto. E aí ele explicou que ele não sabia. Que o Jefinho tinha vindo pela adoção. Explicou do jeitinho dele, né? Tia, eu não sabia. E eu fiquei muito triste de saber disso. Então, assim, nessa hora que eu me liguei que a gente não tinha preparado ele também, né? Assim como a gente preparou muitos membros da família para adoção, mas a gente não tinha preparado as crianças. E aí me veio isso na cabeça, eu falei assim, puxa, as crianças da família também têm que ser preparadas, né? Não só os adultos. Então, para continuar aqui com o assunto, né? Antes eu queria fazer um convite para vocês curtirem, comentar e compartilhar esse vídeo com mais alguém que você acha que precisa ouvir sobre como que a gente prepara a família, né, para a chegada de uma criança pela adoção tardia. Então, a primeira coisa que vem à tona é a gente contar para a família, né? Primeiro a gente vai contar, tem aquele momento lá no começo, quando a gente decide, né, que a gente vai seguir pela via da adoção, como que a gente vai contar para os familiares sobre essa decisão. Então, primeiro, na hora de contar, a gente precisa ter muita clareza e segurança no que a gente vai passar para eles, né? E aí vai ficar a sua escolha, se você vai decidir fazer isso de uma forma individual, de contar para cada familiar, ou se você vai contar em grupos, né? Ver se vai sentir pela sua família, se você vai contar por grupos ou individualmente. E outra coisa que é importante também passar com muita segurança e clareza, né, é explicar para os familiares que uma criança que ela vem da adoção tardia, ela traz muitos desafios e também muitas alegrias, né? Mas isso acontece como qualquer outra parentalidade. Então, assim, precisa deixar isso muito claro, que não é só porque é uma criança adotiva que ela vai trazer esses tipos de desafios, né?
Não, isso vai acontecer com qualquer criança na idade daquele filho por adoção também, de qualquer forma. Então a gente precisa explicar muito bem isso para os familiares, deixar eles seguros disso, né? Para não gerar aqueles comentários de tipo, ai, ele age assim porque é adotado, ai. Então, assim, isso é muito frustrante, muito ruim. A gente precisa muito reforçar que essa criança ela vai precisar ser recebida com muita paciência e amor, né? Todos vão precisar estar engajados nesse mesmo sentimento, né? Para não haver frustrações. Então, por isso que é importante contar antes, né? Eu sou a favor, tem gente que entra na fila e não quer contar, né? Que tá na fila da adoção e vai deixar para contar só quando a criança chegar, para evitar comentários, evitar perguntas, enfim. A gente não deixou para contar isso só depois que o Jefinho chegou. A gente contou isso desde o início, desde quando a gente estava se preparando na fila, porque a gente teve tempo de preparar a família para muita coisa. Então, a gente teve tempo de preparar primeiro sobre a decisão de adotar, depois a gente teve tempo de se preparar para dizer que a gente já estava na fila, né, para dizer mais ou menos um tempo de espera que a gente teria. Depois a gente teve tempo para contar que a gente decidiu pela adoção tardia. Então, assim, as coisas foram acontecendo aos poucos, né? E as coisas foram sendo introduzidas na cabeça da nossa família aos poucos. Então, isso ajudou muito, né? Do que se você chegar e falar tudo de surpresa. Então, assim, tudo de surpresa gera muito questionamento, né? O que a gente precisa deixar bem claro também é que a construção de vínculo, ela vai levar tempo. Então, assim, como que você prepara para a chegada? Ó, precisa estar claro também na sua mente do pai, da mãe, também precisa estar claro, porque, assim, a criança, talvez ela não vai usar os títulos, né, de pai, mãe, de imediato, né? O Jefinho, ele usou. No terceiro dia, ele já estava chamando a gente de pai e mãe. A partir do momento que ele soube que éramos ali as pessoas denominadas para ser o seu pai e sua mãe, ele começou a chamar a gente de pai e mãe. Só que isso não acontece com todas as crianças, né? Isso vem de forma natural e cada criança vai agir de uma forma. Então, eu conheço famílias que o filho demorou basicamente 1 ano para dizer pai e mãe. O teu momento de escutar a mamãe e escutar o papai vai chegar e você vai ser surpreendida, porque é muito gostoso ouvir pela primeira vez. Família, a gente também precisa explicar e deixar essas coisas claras, que os títulos como tio, tia, avó, primo, ele também vai levar tempo, né? Não vai ser de imediato que aquela criança vai ver a avó pela primeira vez e vai chegar falando, oi vovó, não sei o que. Não vai, porque a criança não sabe nem quem é, ela tá vendo pela primeira vez. E isso não acontece só com os títulos, não, tá? Isso acontece também com os laços afetivos, né? A gente precisa tomar cuidado com a demonstração de afeto e não invadir muito o limite da criança, né? A criança, ela demora um tempo para processar e para entender e se sentir mais segura e confortável com a nova família, né? Tem uma história muito legal que aconteceu, que foi quando a gente percebeu. Eu e o Mauro, a gente tem muito a linguagem do pegar, né? A gente abraça muito, a gente pega um no outro, põe a mão. Então, assim, a gente tem muito passa a mão no cabelo, arruma, passa a mão no rosto. Então, assim, a gente usa muito tato, né? Na nossa linguagem de amor é o tato. E com o Jefinho, no começo, não foi assim. E eu lembro que uma vez eu peguei o Jefinho de surpresa, desprevenido. Ele tava brincando e eu fui pra dar um beijo na testa dele. Gente, eu dei um beijo na testa dele, do mesmo jeito que eu dei o beijo, voltou um brinquedo na minha cara. Na hora eu levei até um choque, assim, demorei pra processar, né? Mas aí eu parei pra pensar, eu falei, puxa, eu acho que eu invadi o limite dele, né? E aí eu não briguei com ele nem nada. Eu falei assim, olha, eu só falei que, olha, eu só fui te dar um beijo, calma. Aí ele, não, tá bom. E ficou por isso mesmo. E aí melhorou, com o tempo melhorou. Hoje a gente já beija, abraça, dá carinho, brinca, faz cosquinha, pula em cima do outro. Então, assim, hoje a gente já tem mais essa linguagem de tato com ele também. É muito importante explicar para a família, né, não forçar essas demonstrações de afeto, porque essas reações, igual aconteceu comigo, pode acontecer com o familiar também. Então, assim, forçar abraço, forçar beijo, né, talvez a criança não goste e isso pode gerar uma certa frustração na família. Então, quando a criança chega, é muito importante que a gente faça isso, né, que a gente ajude as pessoas da nossa família a entender que a gente precisa respeitar o tempo da criança, né, e não forçar essas interações de afeto. Então, isso não quer dizer que é falta de carinho da parte da criança, né? Só quer dizer que demora um pouquinho mais para o vínculo ser construído.
tem essa questão, né, de também que além de a gente preparar nossos familiares adultos, a gente também precisa preparar nossos familiares mirins, né? As nossas crianças da família também. Eu contei com a história do Diogo no começo. Então a gente precisa deixar claro, né? E conversar de forma lúdica, óbvio, de uma forma que a criança entenda, mas a gente precisa deixar claro que o vínculo também que vai ser construído entre eles, aquela amizade de brincar, né? De estar perto, de estar junto, de chamar de primo, também demora um pouquinho e precisa ter paciência. Pode ser que no começo você chame para brincar e aquela criança não queira, né? Pode ser que ela diga não. Pode ser que você queira brincar de uma coisa e aquela criança quer brincar de outra, né? Então, a gente precisa ter essa interação, né? Isso que a criança não quer, que a criança não gosta de ti, né? Mas é porque realmente tem essas situações, demora para as coisas acontecerem. A gente, como papel de adulto, o que a gente pode fazer é ajudar, né, nesses momentos de interações entre as crianças, né? Mas assim, sem pressão, a gente não pode pressionar nosso filho que chegou pela adoção a brincar. Ah, esse é o primo, vai brincar com ele. Não, a gente precisa tentar fazer momentos assim de interação que sem pressionar, né? Até explica o que é adoção, da onde que essa criança vem, porque se não cria, às vezes, um imaginário que criança imagina muita coisa, então às vezes ela não sabe, né? Como que ela chegou aqui? Como que essa criança chegou? Tipo, minha tia não ficou grávida, ele já chegou grande, não é um bebê, eu já tô vendo meu primo grande. Então, assim, isso gera questionamento na cabecinha das crianças também, e a gente também precisa explicar, né? E além de tudo isso, também tem a parte da gente criar um ambiente acolhedor. Importante a gente dar dicas práticas para os familiares. Eu lembro que quando o Jefinho chegou, a gente fez uma festa de boas-vindas para ele, né? Não era chá de bebê, era uma festa de boas-vindas. Mandou um textinho para todo mundo que a gente convidou, né? Sobre algumas regras, o que a gente deveria falar, né? Em momentos que estivesse na festa, para não gerar algumas frustrações. Então a gente passou algumas dicas, né? Para as pessoas. E muita coisa a gente sempre deixou lá bem claro, mas assim, em letras grandes, né? Principalmente para as pessoas não fazerem nenhum tipo de pergunta invasiva para a criança, né? E principalmente não perguntar sobre o passado dela, onde ela morava, onde ela estava. A gente também pediu muito que a família, né, principalmente em momentos de festa, evitassem comparação com outras crianças, do Jefinho, por exemplo, com outras crianças da família. A gente pediu para que todo mundo fosse paciente na festa, né? Se ele não quisesse dar beijo, se ele não quisesse tirar foto, né? Pediu para respeitar aquele momento dele. Pediu que, se possível, as pessoas também lessem um pouco, né, sobre a adoção tardia, entendessem um pouco antes de participar do evento ali da festa. Parece muita coisa, nossa, tá exigindo muito, mas, gente, é muito necessário, porque ele vai ser bombardeado por um monte de gente que ele nunca viu. Então, assim, isso ajudou, e de verdade, quando a gente, no decorrer da festa, a gente percebeu que foi super tranquilo pro Jefferson, sabe? Ele não ficou chocado porque era muita gente, forçou a explicar, olha, esse é seu avô, esse é seu tio. Não, a gente só deixou que ele conhecesse as pessoas sem muita pressão, sabe? De certa forma, pra gente foi muito positivo, né? Passar todas essas dicas pra família. A gente evitou muitas frustrações, inclusive dos familiares. Ninguém ficou esperando nada do Jefferson, né? Tiveram muito cuidado, inclusive em conversar com ele, falar com ele de que forma ia se aproximar. Nessa festa não existiu muitos títulos, né? Foi poucos que a gente falou, essa é sua avó, esse é seu avô. Então a gente deixou primeiro que ele conhecesse as pessoas para depois dar títulos, né? Então percebemos que ele ficou bem tranquilo, bem seguro na festa. Ele estava muito feliz, as pessoas chegavam com presente, então, né, tinha uma forma de interagir ali com ele. A gente deixou com que todo mundo entregasse o seu próprio presente, que ele agradecesse. E até hoje é assim. A gente também teve uma questão que no primeiro aniversário dele, como ele não vê todo mundo da família o tempo todo, a gente, no dia do aniversário dele, as pessoas que quiseram dar parabéns, a gente pediu para que as pessoas da nossa família enviassem isso em forma de vídeo. Por quê? Porque ele não ia lembrar de todos os rostos através da voz. Ele não viu essas pessoas muitas vezes, né? Então a gente pediu para que as pessoas gravassem esse vídeo, porque na hora que ele assistia, ele, eu lembro dela, é minha tia, esse é meu primo. Então, assim, foi muito mais fácil dele saber quem é que estava mandando os parabéns para ele.
Então, assim, a gente precisa sempre reforçar para a família que o processo de adoção tardia ele vai ser um aprendizado para todos. A família vai ser fundamental para que essa criança se sinta acolhida, que ela se sinta aceita, amada. Isso, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse seu like, compartilhasse com quem gostaria de ouvir essa mensagem e até a próxima. Eu sou a Lari, sou mãe por adoção de um garotinho de 11 anos que veio por adoção tardia e até o próximo vídeo.